Só bom dia. Já viu a Denise, né? Ó, segura aí com o fight. Acabou. É igual, faltou só... Pô, velho, na próxima você joga. Joga pra galera. O Elton dá um jeito de pegar antes de cair no chão. Pessoal, antes de mais nada, o Cezinha veio aqui hoje de manhã pra contar uma bênção. Primeira vez na vida dele que ele viu um título. É a prova de perseverança. A gente fala de perseverança, esperar, aí ó, a prova. Aí, quantos anos você tem? 22 anos à espera dessa bênção. Primeiro, Abraão era botafoguense? Abraão era botafoguense, boa. Excelente. Perseverou. Muito bom, tá? Parabéns, botafoguense aí. Claro que o melhor time do Rio é o Vasco da Gama, mas... Vou levantar a mão aqui e vai começar a manifestar. Então. Ó, pregar, né? Pessoal, bom dia. Para quem estava aqui domingo passado, a gente começou um papo, uma conversa. Se você não estava aqui, ok, não tem problema, a gente, né, dá para seguir certinho a ideia, a gente ninguém vai ficar voando. Se você de repente está em casa, ouvindo pelas mídias ou em algum lugar, vale a pena de repente parar, voltar na outra e para pegar o fio da meada, mas também não é impeditivo. De qualquer forma, se você não estava aqui domingo passado, eu encorajo você a ver, né? Hoje sai a mensagem no YouTube do domingo passado e é um domingo sempre na frente, né? E no Spotify já está lá domingo passado. Beleza, a gente viu sobre a comunidade de graça, de culpa, na verdade, né? A gente está falando sobre essa comparação entre dois tipos de comunidade, que é a comunidade de graça e a comunidade de culpa. E a intenção é justamente conhecer esse perfil. O que é uma comunidade de culpa e quais os riscos e por que isso é errado, por que a gente não deveria seguir, e o que é uma comunidade de graça, para que a gente consiga comparar com a nossa comunidade, ou de repente com a comunidade que você está buscando, procurando. Para onde que eu vou, que tipo de família eu vou participar, que tipo de comunidade eu quero fazer parte, ou principal, né, para a gente que está aqui, que tipo de comunidade que a gente está criando, né? E aí a gente compara a nossa comunidade com essas duas e vê, será que a gente é uma comunidade de graça ou será que a gente é uma comunidade de culpa? A gente viu que na comunidade de culpa, né, para a gente dar uma lembrada rápida, ela é uma galera que cria esse perfil de falsa santidade, é um perfil de vender que é muito santo, eles querem mostrar que são muito santos, perfeitos, inerrantes, e justamente por quê? Porque eles entregam muita coisa pelas suas próprias mãos, eles entregam muitos sacrifícios, ele faz muita coisa com a mão, ele se abstém de um monte de coisas que ele acha que deveria se abster, ele acha que eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e por fazer alguma coisa, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que é algo de crente, vou fazer isso daqui, ele começa a achar que ele merece o céu. Uma comunidade de culpa acha que merece o céu porque está fazendo um monte de coisa, e aí é um problema, porque você começa a achar que você merece o céu, e depois, o próximo passo é achar que todo mundo diferente de você merece inferno. Isso é um grande risco. Eu mereço o céu sozinho, porque eu estou fazendo muita coisa. E a galera não está fazendo nada. E aí a gente tem esse problemaço de achar que aí se tornam deuses, né? Aí a gente começa a se tornar Deus quem é salvo e quem não é, né? No linguajar da igreja, sobre céu, inferno, eternidade. Como você entender, a gente acredita que essa comunidade de culpa acredita que eles carregam o céu por merecimento. E todo mundo que não vive igual eles merecem o inferno, não merecem o céu. Isso é muito sério, né? Essa comunidade de culpa, no final das contas, esse muro dessa santidade falsa que eles carregam, no final das contas, eles expelem as pessoas. Ninguém que chega consegue realmente fazer parte, porque é muito distante. Os semideuses dos meros mortais, coração puro. Gente de coração sincero não consegue entrar numa comunidade de culpa. Ela é expelida por tanta santidade e perfeição. Isso é um grande problema. Por quê? Porque, sim, existem coisas que Deus espera que você faça. Isso a gente chama de propósito. Existem coisas que Deus espera que você faça. Mas existem coisas, automaticamente, se existem coisas que Deus espera que você faça, existem coisas que Deus espera
que você não faça. E olha que interessante, a gente também chama isso de propósito. É parte do nosso propósito ser aquilo que Deus espera que a gente seja. Mas o mais interessante ainda é saber que aquilo que Deus espera que eu faça e aquilo que Deus espera que eu não faça é diferente daquilo que Deus espera que você faça e que você não faça. Porque nós somos pessoas diferentes, indivíduos diferentes, pessoas com abordagem diferente, mente, criação, cultura, meio, classes. São pessoas totalmente diferentes. Então, através de pessoas diferentes, mentalidade diferente, abordagens diferentes, locais diferentes, pessoas em diferentes pontos da sociedade com diferentes alcances. E isso, se a gente realmente vive genuinamente esse entendimento, acreditando que nós temos um propósito comum, como capela, que a gente acredita que é apontar Cristo para as pessoas. Mas isso é feito através de diferentes pessoas. Isso é feito através de diferentes mentalidades. É o que, biblicamente, a gente chama de a multiforme graça de Deus, que são as várias formas que Deus tem para se apresentar para o mundo, para a sociedade, para as pessoas, as várias formas que Ele se apresenta, a multiforme graça de Deus. Se a gente genuinamente acredita nisso, nessa diferença, e vive essa parada acreditando que o que eu vivo é diferente do meu irmão, então o que ele está vivendo não é errado, não é certo, a gente não tem essa autonomia para decidir o que é certo, o que é errado na vida de outra pessoa. Por quê? Porque é o propósito dele, dentro da individualidade dele. Então, se a gente começa a entender que essa individualidade ela é real, a gente começa a viver isso genuinamente, a gente de repente pode dizer que a gente está iniciando uma comunidade de graça. Eu acho que esse é o início, que estamos começando uma comunidade de graça. A gente viu, né, é importante antes propriamente da gente entrar nessa questão do perfil e entender um pouco sobre o porquê dessa graça, por que perseguimos, a gente viu que a galera de uma comunidade de culpa é uma galera que persegue a culpa. A culpa é o maior atributo de igreja eclesiástico que essa pessoa tem. Essa comunidade, a maior coisa que ela tem, mais importante, é a culpa. Abraça a culpa, uma culpa de estimação e segue aquilo. Mas por quê? Porque eles, seguindo a culpa, eles acreditam que precisam de sacrificar, e sacrificando alcançam mais santidade, e alcançando mais santidade merecem o céu. O que a gente acabou de falar, é um baita de um problema. E a gente viu que o perfil de santidade que existe, o perfil de santidade que Deus demanda, a forma, o quão santo a gente deveria ser, é um padrão muito alto. Porque Deus fala o seguinte: sejam santos como eu. Sejam santos como eu sou santo. E isso é, de novo, falado no Novo Testamento. 1 Pedro fala, sejam perfeitos. Sejam perfeitos, como o meu Pai é perfeito. Perfeitos como o meu Pai. O padrão de santidade é muito alto. O padrão de santidade que é demandado por Deus é um padrão muito alto. E a gente vê que uma comunidade de culpa quer alcançar isso com as suas mãos. Uma comunidade de culpa quer alcançar isso com as suas próprias mãos. A gente vê que existia todo um detalhe, uma régua muito alta. Ia lá, matava o bicho, e pegava o sangue do bicho, e jogava nos 4 chifres do altar, e tinha um lugar específico, com tamanho específico, a cor dos panos que fechavam esse lugar era uma cor específica, e uma pessoa específica, somente uma, que era o sacerdote, que ele podia entrar naquele lugar, pegar o sangue do animal, jogar ali a fumaça, e depois ele vai e joga o sangue em cima de um objeto, a caixa ali que a gente chama da arca, da aliança, e dentro dessa arca tinha alguns itens ali. É um padrão assim, muito alto, mas o interessante é, o que eles estavam fazendo ali? Porque ali dentro daquela arca, quem de repente não conhece, dentro daquela arca, que chamam de Arca da Aliança, que ficava nesse lugar específico, que só um cara que podia ir, tinha alguns itens ali que eram os itens usados lá no deserto, do povo que saiu do Egito, aquela história toda, pá. E ali dentro tinha as tábuas da lei, ali dentro, né, a vara de Arão, e tinha algumas coisas ali dentro que eram o quê? De certa forma, né, resumindo, a ideia principal era itens que representavam a provisão de Deus, que Deus estava junto, que Deus toma aí, as tábuas da lei, não. Mas o que aquele se tornou? Se tornou um objeto de culpa e de vergonha. Por quê? Porque era tudo que Deus proveu e era tudo que a gente rejeitou. Porque se parar para ver, não sei se você tem a ciência, mas todo mundo que saiu lá do Egito e passou pelo deserto, morreu no deserto. A galera não alcançou a cidade, a promessa, morreu.
Por quê? Porque só fizeram meleca. E a galera rejeita, a galera reclama, a galera é contra Deus, a galera... Nanana. E aquele objeto que era para ser glória, que era para ser tipo a provisão e Deus está comigo, agora é um pouco um sinal de vergonha. Então o que a galera faz? É lógico, existe um comando de Deus ali, mas a galera vai com esses sacrifícios todos, mata o bicho, joga em cima da tampa dessa arca, para que esse sangue, de certa forma, cobrisse uma vergonha. E essa parte é interessante, porque ninguém estava cobrindo o seu pecado. Quem roubava não estava jogando sangue em cima da bicicleta que roubou. Pode crer? Não estava jogando sangue em cima do corpo do cara que você matou. Quem matava, ninguém estava tampando o pecado ali. Estava tampando a culpa. Essa é uma parte interessante. A galera acreditava que aquela culpa tornavam eles algo que eles não foram criados para ser. Isso que a culpa faz, a culpa subjuga. E eles acreditavam que alguma coisa ali não poderia ser vista por Deus, então eles jogavam. A ideia era essa, né? Esse dia, escrito assim, é o que a gente chama de dia da expiação, né? Mas no português não faz tanto sentido essa palavra, não dá muito para entender, né? É o de expiação dos pecados. Parece que o pecado está aqui, aí você chega lá para dar uma espiada no pecado, ó. Não é muito bem, essa palavra não sei, para mim, mas de repente meu português limitado, Vanessa ali estava avaliando o português, então de repente ela pode falar melhor, mas expiação, não sei, não faz muito sentido para mim. A palavra original usada nesse momento, escrita e lida em português é capar. É uma palavra do hebraico, kafer. O pai está nadando no hebraico, né, Regiane? Kafer, que é o capar. Essa palavra significa, era uma intenção de compensar, de cobrir a culpa. Essa palavra significa cobrir. O dia da expiação era o dia de cobrir. Então a galera se preocupava em cobrir essa culpa, né? De cobrir essa vergonha que para eles transformavam eles em algo que eles acreditavam que eles haviam se tornado. Aquela culpa que eles carregavam, fazia eles a necessidade, traziam para eles a necessidade de sempre fazer esses rituais, entregar sacrifícios, para que a culpa meio que separar um pouco a gente de Deus. Olha a intenção, era dar uma separada, a gente era dar uma... Quando Deus olhar, a fúria dele não vai chegar. A gente, de certa forma, os sacrifícios, se você parar para ver, ele dá uma separada entre a gente, para Deus não bater tão forte, né? Aí a gente dá uma chegadinha para trás, para Deus não arregaçar tanto. Essa é a ideia da ira, né? E aí a gente vê que Cristo, quando ele vem, para explicar a situação, porque parece que, ok, mais uma vez, era uma ordenança de Deus, mas não fazia tanto sentido, porque aquilo tudo de ritual, de sacrifício. Cristo, quando ele vem, ele explica aquilo tudo que antes era tanto ritual, tanta parada. Cristo, ele explica o que antes era mistério. Como Paulo diz, né? Antes era mistério e agora o mistério foi revelado. Antes era uma época dos mistérios e agora é uma época das revelações. Então tudo foi revelado, deixou claro, e ele vem e ensina para a gente o seguinte. Em Hebreus 10, ele fala o seguinte, que aquele dia especificamente apenas lembrava do pecado, mas não removia o pecado. Isso é muito interessante, apenas lembrava do pecado, mas não removia o pecado. Isso é muito interessante. Quando você, não sei aonde que você é levado, quando você pensa que existiu o pecado, a culpa veio e a pessoa se cobre. Não sei qual história que te leva, mas assim, é muito interessante. Não sei se você lembra do jardim. Lá no jardim, as primeiras pessoas da humanidade, Adão, Eva e tal, a galera pecou e a galera se cobriu. Por que eles se cobriram? Justamente porque a culpa dessa parada, a culpa que eles carregavam, faziam eles acreditar que eles haviam se tornado algo diferente daquilo que eles foram criados. Mais uma vez, ninguém lá no jardim, quando pecou e ouviu a voz de Deus que estava chegando, ninguém estava tampando o pecado. Adão e Eva não saíram correndo para furar o chão, esconder o miolo da maçã e bater ali para Deus não ver, né? Escovar o dente. Deus chegar, o que é isso na sua barba, Adão? É maçã? Você estava comendo a maçã aí? Pode crer? Não estava escondendo pecado, mas eles, ao pecar, ao comer que não podia, ao fazer que não podia, quando eles ouviram a voz de Deus, eles se cobriram. Mais uma vez, cobriram a culpa e não o pecado. O ato de cobrir é muito interessante, porque a gente vê que
sempre existiu essa parada, a gente se cobre. E o que são essas folhas que a humanidade se cobre para se tampar de Deus? Tentar tampar, porque quando Deus chegasse para olhar, não veria culpa. Adão e Eva acreditavam que eles haviam se tornado algo diferente, que a culpa deixou eles dark e deixou obscuro, e que a culpa me fez alguma coisa. E aí eles se tampam. Essas folhas são justamente os sacrifícios. São os rituais. Isso é se cobrir de folha. É tentar mostrar para Deus ou tentar provar para Deus o quanto que você, de repente, não é tão pecador assim. E a gente começa a tentar se esconder de Deus. Começa a tampar a nossa culpa. E é sacrifício, e é mais entrega, é mais, sei lá, eu vou fazer mais uma coisa, eu vou mudar o meu vocabulário, eu vou parar de frequentar os lugares que eu frequento, e são jejuns intermináveis, e é folha, e é mais folha, e a gente vai tentando tampar a nossa culpa, e a gente começa a fazer coisas que a gente não fazia, a gente se separa de alguns amigos, a gente separa até de família, a gente começa a segregar de pessoas que a gente acha que, e folha, e sacrifício, e mais sacrifícios, e orações de subir na escada de joelho, e subir no lugar sinistro, e se entregando, folha, mais folha, mas por dentro das folhas, a culpa ainda te subjuga. Por dentro desse monte de sacrifício, desse monte de folha, desse monte de coisa, a culpa ainda te amassa na parada, porque você carrega a culpa. A folha e o sacrifício é uma parada que a gente tenta fazer na intenção de fazer com que, ao Deus olhar para a gente, ele veja folhas, não veja a gente. É tentar tampar a nossa culpa, porque a culpa traz à nossa mente acreditar que a gente foi totalmente desfigurado e transformado, que a culpa ela subjuga, a culpa ela amassa. E aí ela vem um pensamento, né? Como a gente leu em Hebreus, aquele dia, o dia dos sacrifícios, em uma época dos sacrifícios, ele traz esse pensamento. E a gente vê aqui em Hebreus que aquele dia só lembrava, mas não resolvia nada. Então, tudo que o pessoal fazia de sacrifício ou de ritual, só lembrava do pecado. Era um ato de consciência, de cobrir a minha consciência. O que é a culpa? É justamente isso, a consciência. O ato de cobrir a minha culpa, o ato de cobrir a minha consciência, o que não fazia muito sentido. Não resolvia o problema. Tanto que eles tinham que fazer todo ano. Todo ano eles tinham que fazer. IPVA, né? O IPVA do céu era a festa da expiação. Tem que fazer para renovar a parada. E a licença ali todo ano renovando. E aí a gente pensa, caramba, será que então que tudo que eu estou fazendo, tudo que a gente faz, entrega e sacrifica, eu me abdico de tanta coisa, eu queria fazer tanta coisa e não faço, eu não sou amigo do fulano. Será que isso tudo é só folha? Não para o seu propósito. Cada um tem um propósito individual, então não sei qual é o seu propósito, mas em relação à culpa, em relação à graça, em relação a céu, é só folha. Isso é só folha, isso só está tampando uma culpa. Isso é uma dúvida muito grande, porque a gente acha que a gente entrega muito. Mas aí, depois dessa dúvida, começa a vir umas boas novas, né? Porque é o seguinte, o que Deus fala? Deus fala que existe sim uma necessidade de sacrifício. Existe sim a necessidade de matar gente. Existe sim a necessidade de escorrer sangue. Porém, em Hebreus, o que fala? Não pode ser o sangue do boi. Existe necessidade do sacrifício, mas não pode ser o sacrifício do bode. Isso do bode e do boi, isso não faz efeito nenhum. Tem que ter um sangue diferente, tem que ter uma ideia diferente. E a gente vê que existe a necessidade sim do sacrifício, existe a necessidade sim do sangue escorrer, mas não pode ser um sangue de boi, não pode ser um sangue de bode. Então, como que a gente vai resolver? Já que os sacrifícios não resolvem nada, já que os sacrifícios não retiram a culpa, só cobrem uma consciência, como que a gente vai resolver? E aí é que vem a boa nova. Se tudo que eu faço, tudo que eu entrego e sacrifico na minha mente é difícil pra caramba, é só folha que eu estou me tampando minha culpa, o que a gente então faz de verdade? O que a gente precisa de fazer? A gente entende que Cristo, ele como sendo aquele que veio para remir os pecados, para perdoar, ele vem como aquele que vai até esse lugar, o sacerdote, ele entrega uma oferta, a oferta também é ele mesmo,
O sangue que escorre é o próprio sangue dele, o sangue que ele pega e joga por cima daquela culpa, daquilo que trazia culpa, daquilo que fazia a gente achar que era diferente, e ele, o Cristo, através do seu sangue, através da sua morte, através do que ele faz, ele resolve o problema de uma vez por todas. E é isso que transforma a nossa mentalidade, em uma mentalidade de comunidade da graça. Porque através desse sacrifício, uma única vez feita, todo o problema é resolvido para sempre. Ele vem e não resolve cobrir mais, mas agora ele retira a culpa. Ele retira a culpa e nós nos tornamos uma comunidade perdoada. Nós alcançamos perdão, nós alcançamos remissão completa de uma vez por todas. Completas de uma vez por todas. Somente Cristo pode fazer isso. Nada do que a gente fizer, nenhuma folha que a gente colocar pode resolver o problema da nossa culpa. Nenhum sacrifício, nenhum sangue que a gente derramar, nenhum suor, nada resolve o problema da culpa. Somente Cristo. Ele, ao se entregar, resolve o problema de uma vez por todas. Aí eu te pergunto, será que então há 2000 anos atrás, Cristo resolveu o problema da culpa? Será que há 2000 anos atrás, Cristo, então, resolve tirar isso de uma vez por todas? Porque a gente comeu a maçã, só no maçã, mas a gente está ligado, né? Não necessariamente, babá. Não precisa explicar, né? Mas será que é porque a gente comeu a parada que não era para comer? Aí depois a galera reclamou no deserto, aí depois a galera fez uma coisa, fez outra. E aí, há 2000 anos atrás, será que há 2000 anos atrás, Jesus resolveu tudo? Ou será? Ou será? Essa parte é interessante. Ou será que ele já sabia? Será que Deus já sabia? Será que Jesus já sabia? Será que Deus já sabia? Percebe essa pergunta que eu estou fazendo? Importa o que eu vou dizer aqui para frente? Você já sabe a resposta? Será que Deus já sabia? Independente do que eu vou falar aqui para frente agora, qual que é a resposta? Sim. Será que já sabia 3 pontinhos? O que tiver que acontecer nesses 3 pontinhos, a resposta é sim. Porque ele é Deus, pô. Porque ele é onisciente. Será que Deus já sabia? Sim. Não sei nem o que você vai falar não, mas sim, sabia. Mas eu vou continuar. Será que Deus, ele criou lá no jardim, ele cria a humanidade, ele cria um lugar perfeito, ele cria o ser humano. Isso é muito interessante. Essa parte é muito interessante, porque se a gente pega para analisar, Deus, ele cria um jardim no Éden, né? Eu acho que a gente sempre comenta isso, mas é legal a gente repetir, de repente que você não viu. Éden não era o nome do jardim. Éden era o prazer, a palavra Éden significa prazer. Existia um prazer de Deus infinito e acontecia ali porque por ele mesmo, o prazer dele nele mesmo, o prazer de Deus era o Éden, e Deus cria no meio desse Éden, no meio do seu prazer, ele cria um espaço físico, que a gente chama de jardim. Ele cria esse jardim, ele cria esse espaço físico, ele coloca nesse jardim a humanidade. Ele coloca nesse jardim a humanidade e ele, então, imagina só, ele primeiro funda o mundo, essa ordem é importante também, os detalhes é importante. Ele cria o mundo, depois de criar o mundo, depois de fundar o mundo, aí ele cria a humanidade e ele coloca a humanidade nesse jardim que estava no meio do seu prazer. Aí eu te pergunto, Deus fez a gente perfeito? Deus fez a gente perfeito no meio desse seu prazer e a gente nunca deveria errar e a gente deveria ser santo e inerrante? Porque se você parar para ver, se Deus cria a gente para ser perfeito e a gente não é, Deus criou errado. Porque Deus, ele errou, porque ele criou uma parada para ser perfeito e a gente falou, errou. Sabe que Deus errou? Porque no meio dessa perfeição toda, no seu Éden, e aí Deus cria a humanidade, e depois da humanidade Deus cria o jardim, depois do jardim Deus cria a humanidade, coloca ali para ser perfeito e a gente erra. No meio desse prazer, no meio desse Éden de Deus, Deus cria um jardim, coloca a humanidade ali, e a gente era para a gente ser santo, e a gente pega, será que Deus sabia que a gente iria errar? Será que era para a gente ser santo? Ou será que o Cordeiro foi morto antes ou desde a criação
do mundo? Será que Deus criou a gente para nunca errar? Ou antes mesmo de criar a humanidade, Ele já tinha criado a solução para a humanidade? E aí a grande boa nova. Antes de tudo, Deus já havia colocado à mesa o perdão, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, já estavam postas à mesa antes mesmo da humanidade ser criada. O perdão de Deus já está disponível para as pessoas, já está disponível para a gente, antes mesmo da humanidade ser criada. Antes de tudo, porque o Cordeiro, o problema para o pecado, o problema da culpa, já estava resolvido antes ou desde a fundação do mundo. Igual eu falei, primeiro Deus funda o mundo, depois que Ele faz a humanidade, mas desde a criação do mundo, desde quando Ele fundou o mundo, já existia perdão. Então, na minha licença poética, eu digo o seguinte: primeiro Deus cria o perdão, depois Deus cria a humanidade. Primeiro Deus cria a misericórdia, primeiro Deus cria o amor, depois Ele cria a humanidade. E é por isso que a gente vê que, por exemplo, Romanos, ele vai falar o seguinte: Cristo morreu enquanto a gente ainda era pecador. O que significa isso? Que o perdão de Deus, a misericórdia de Deus e a graça de Deus não está condicionada com a minha ação. Porque quando eu ainda odiava Deus, porque quando eu ainda perseguia Deus, quando eu ainda era contra Deus, Ele já me tinha feito filho, Ele já tinha me escolhido. O perdão de Deus não está associado com a minha ação. Independente do que eu faço, a graça, a misericórdia e o perdão já estavam postos à mesa antes mesmo da gente existir. Cristo morreu desde a fundação do mundo, quando a gente ainda era pecador. Essa é a mentalidade. Porque se é quando eu ainda era pecador, não está associado àquilo que eu faço. Se é quando eu ainda era pecador, não está associado à minha ação. Não está associado com aquilo que eu entrego, não está associado com as folhas que eu coloco, não está associado a mim. Porque quando eu ainda era contra, eu não tinha decidido nada, sem escrúpulo nenhum, totalmente sujo, Ele já tinha liberado o seu perdão já estava na mesa ali para mim, antes mesmo da fundação do mundo. Será que então Deus sabia? Ou será que Deus nos cria propositalmente, então, incompletos? Será que não imperfeitos, mas incompletos? Eu fico pensando, tem um filme que chama Edward, Mãos de Tesoura. Conhece? Sei que nunca viu, pode ir embora. Porque é um filme da vida, assim, um filmão, assim, tem que ver. Edward era um cara que foi criado no laboratório. Uma pessoa criada no laboratório. Ele não tinha os braços, sei lá, que não criou, não deu tempo. Era até que no cotovelo, né? Mais ou menos assim. Aí ele chegou, então ele pega essas próteses e coloca ali no seu braço. E as mãos são realmente tesouras, né? Então ele coloca ali para ser as mãos dele um monte de tesoura e tal, porque ele tinha sido criado daquela forma. E aí quando ele vai para a cidade, a galera pergunta para ele: por que você é assim? Aí olha só que ele responde: o meu Criador me fez incompleto. Nossa, que parada incrível. Não imperfeito, porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz, mas incompleto com certeza. O nosso Criador nos criou incompleto. Por que nos criou incompleto? Porque a minha incompletude é o que me joga até você. Porque é a minha fraqueza que se apoia na sua fortaleza. Porque se eu fosse completo, eu não precisaria de nada. Mas propositalmente eu sou incompleto. Porque sendo incompleto, eu encontro em você aquilo que me completa. Eu encontro na comunidade aquilo que me fortalece. Na minha fraqueza é que eu encontro fortaleza. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Na minha fraqueza, nós estamos juntos. Na minha fraqueza é que eu encontro essa comunidade. E eu só sou alguma coisa de bom porque eu estou com vocês. Porque o poder de Deus se manifesta através de gente. O poder de Deus se manifesta através de pessoas. O poder de Deus se manifesta, se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, é por isso que a gente é empurrado para essa comunidade. A minha incompletude precisa de você. Precisa do meu irmão. Precisa da minha família. Eu sou uma parte sozinha, jogada sem sentido algum. Quando eu sou jogado no corpo, a partir da hora que Cristo é o noivo e nós somos a noiva e Cristo é noivo de uma noiva só porque Ele não é adúltero, só precisa de um corpo. Então, nós só seremos um quando a gente estiver grudado um no outro e sendo uma comunidade. E aí, entendendo que eu sou incompleto, eu preciso de me aperfeiçoar. Por isso que a comunidade de culpa, ela tem uma mentalidade de merecimento.
de santidade extrema. Mas a comunidade de graça, ela tem uma mentalidade de aperfeiçoamento. É quando a gente entende que nós precisamos uns dos outros. É quando a gente entende que eu sou incompleto mesmo. Não que eu vou, então eu vou fazer o que eu quiser porque é pela graça. Essa não é a mentalidade da graça. A mentalidade da graça é o seguinte: caramba, olha o que foi entregue. Caramba, como que eu sou pequeno, como que eu sou incompleto. Preciso da comunidade, preciso de gente. E aí quando a gente se preocupa em mostrar, então, uma comunidade preocupa em se mostrar o quão santo que é. Uma comunidade se preocupa em demonstrar quão perfeito e inerrante vocês são. Tem alguma coisa errada. Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, ele fala o seguinte: se você está consciente do perdão de Deus, mas ainda assim se sente culpado, é porque você está tentando agradar uma outra divindade que não é o Deus que te perdoou. Porque o Deus que te perdoou, ele já tirou a sua culpa. Então, se você está tentando se sentir culpado, se a mente ainda é subjugada pela culpa, você está tentando agradar quem? Se o Deus que te perdoou já tirou toda a sua culpa. Então, ou você não é ciente do perdão que foi por você, ou você está tentando agradar outra coisa. De repente, os deuses que você consegue ver. De repente, os deuses da ética, deuses da moral que você acredita ter. E, enfim, não é o Deus que te perdoou. E isso é um pensamento muito, muito interessante. Porque entendendo o perdão, entendendo que a culpa foi embora, nós somos empurrados para a comunidade. A gente é empurrado um para o outro. E entendendo sobre graça, que a culpa se foi, e aí o escândalo maior que a humanidade já ouviu, né? Os seus pecados estão perdoados. Isso é um escândalo. E entendendo a graça, entendendo sobre essa graça, sobre esse perdão, a gente entende, por exemplo, o que os discípulos responderam para Cristo quando ele falou o seguinte: galera, vocês vão fugir de mim também? Vocês vão embora? Está todo mundo indo embora. Ó. Jesus estava ali falando, todo mundo indo embora, não querendo ouvir. E aí, falou para os discípulos dele: vocês também vão correr de mim, vão fugir de mim? É o entendimento da graça, é a mentalidade de aperfeiçoamento que faz a galera ter esse tipo de resposta. Os discípulos respondem: mestre, para onde eu iria? Se a vida eterna eu só encontro em ti. Uau! Para onde eu iria se as palavras de vida eterna nós só temos em ti? Imagina se as comunidades parassem de gastar o seu tempo tentando mostrar quão perfeitos são e começassem a gastar o seu tempo se aperfeiçoando com gente em comunidade. Aí, como diz um pastor que eu ouço de vez em quando, aí seria o céu, né? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia e a sua graça, além de durarem para sempre, existem desde sempre. E eu te louvo porque quando eu ainda era pecador, quando eu ainda era contra, quando eu ainda te odiava, quando eu ainda te perseguia, o seu perdão já estava esperando por mim. Eu te louvo porque o Senhor me escolheu primeiro. Eu te louvo porque se não fosse a sua graça, se não fosse a sua bondade, o que eu seria? Eu te louvo porque o Senhor fez tudo o que eu precisava. O Senhor entregou tudo o que eu precisava para uma vida de eternidade com o Senhor. Eu te louvo porque o Senhor é bom, porque através de gente, através de pessoas, nós encontramos a Ti. Nós nos completamos, nós formamos um corpo, nós formamos algo mais completo quando a gente entende que nós somos incompletos e que nós nos completamos uns com os outros. Te louvo porque eu tenho sido melhor a cada dia, porque pela sua bondade o Senhor me apresenta pessoas melhores do que eu, pessoas que também buscam se aperfeiçoar, pessoas incompletas como eu. E que bom que nós somos pessoas reais, incompletas, pessoas que erram, mas que bom também que um dia o Senhor veio e falou o seguinte: se a gente pecar, se a gente errar, para a gente não se preocupar, porque Ele agora era um advogado. Existe um advogado que está junto ao Pai, que Ele tampa a minha culpa, porque Ele levou sobre si toda a nossa culpa e por suas feridas nós fomos sarados.
Isso é o que eu te louvo nessa manhã mais uma vez. Amém.